a palavra de avivamento. Ezequiel, capítulo 37, versículos 16 por diante. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se torne uma só vara na tua mão. E quando te perguntarem ou te falarem os filhos de teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e a ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Amém? Queiram tornar os vossos lugares, aqueles que assim podem, por gentileza, enquanto externo a minha gratidão a Deus, por estar entre vós pela primeira vez. E sendo assim, agradeço ao pastor Edgar, presidente da igreja, com a irmã Joyce, como também ao pastor Silvio, pastor Salvador, com as suas respectivas famílias. Em nome deles, externo a minha gratidão e reverência a todo o ministério e a esta igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Uriel, coordenador desse trabalho, pela receptividade, pelo carinho desde a minha chegada, com o irmão Valci. Que Deus os recompense, como também revendo alguns amigos, agradecendo a Deus pela vida do pastor Marcos Aurélio, muito bom revê-lo, e em seu nome, externo a minha gratidão a todos os possíveis pastores que estejam entre nós, de regiões adjacentes, como também comitivas. Que Deus os abençoe. Agradeço por ouvir mais uma vez, meu amigo Adiel. Somos nordestinos. E enchi a boca de água quando vim, passando pelo canavial, deu uma vontade de chupar a cana danada. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para trazer a mensagem conciliando ao tema avivados até que ele venha. Quando nós observamos o texto bíblico, obviamente que os irmãos hão de acompanhar biblicamente, pois eu vou falar de Bíblia. Quando nós analisamos o capítulo 1 do Gênesis, nós vamos observar o início da criação no contexto humano. O capítulo 2 traz o ápice da criação de Deus, quando Deus cria o homem. O ser humano é criado de forma diferente. O ser humano é o único ser criado por Deus com poder de raciocínio, com direito de adoração. O ser humano se torna o ápice da criação de Deus, e no capítulo 2, versículo 8, Deus planta um jardim, lugar de adoração, chama-o de Éden e põe o homem lá. Então os irmãos observem que no capítulo 2 começa um relacionamento íntimo, um relacionamento vivo, porque avivamento é estar vivo entre o homem e Deus. O homem se tornou alma vivente e agora vai vivenciar os mistérios de Deus. A Bíblia diz que todo final do dia tinha culto no Éden. Todo final do dia tinha relacionamento entre Deus e a criatura. Relacionamento íntimo, onde Deus o criou para ele viver eternamente. O ser humano foi criado perfeito por Deus para nunca morrer. Porém, Deus o adverte para o obedecer. Capítulo 3 traz
o desobedecer, o capítulo 3, o pecado vem e afasta o homem de Deus. Capítulo 3, o homem é destituído da glória de Deus e perde o direito de vida eterna. Então todo relacionamento entre o homem e Deus é cortado. E quando nós analisamos o capítulo 4 do Gênesis, vamos começar a ver a consequência do pecado. O capítulo 5 do Gênesis, vamos deparar com a genealogia de Adão. E o capítulo 6, o caos de forma generalizada. A epígrafe do capítulo 6 mostra degradação geral do gênero humano, quando o ser humano, em sua totalidade, o pecado vence. Quando o pecado vence, então Deus é provocado a desistir do ser humano. Quando Deus desce do céu, Ele mesmo dá sentença: vou acabar com o homem de forma total, com ele e de tudo que eu criei, porque o seu coração, a sua intenção é mar. Então o capítulo 6 vem a sentença. Então o capítulo 7 vem o contexto do dilúvio. Porém, o capítulo 6, quando tudo tinha assinado sendo para Deus desistir do homem, a graça vem e poupa 8 seres humanos. A graça é o favor imerecido. O capítulo 7 traz o teor do dilúvio. E o capítulo 8 vem um recomeço. O capítulo 8 agora não começa mais com 2 seres humanos, mas começa com 8. Agora Deus vai devolver o direito de vida, o direito de avivamento, o direito de relacionar-se com Ele, a geração de Noé. Capítulo 9, Deus devolve tudo que Adão perdeu à geração de Noé e pede para que eles encham a terra, para que eles o adorem, e Ele estará com aquela geração. Então Ele diz que nunca mais punirá com água como fez com a geração de Adão. Capítulo 9, capítulo 10 do Gênesis vem a origem dos povos. Capítulo 11, a decepção. O capítulo 11, a geração de Noé perde o relacionamento com Deus, querendo se enaltecer com a criação de torres poderosas para se livrar de eventuais dilúvios posterior. Então Deus desce para ver e vê que a intenção do coração da geração de Noé era má, e a geração de Noé é expulsa pela terra sem Deus e sem relacionamento. Capítulo 12 do Gênesis, aí Deus vai elaborar em prática o projeto Israel. O projeto Israel mostra que Deus vem a Abraão, porque desde o capítulo 3 do Gênesis até aqui não houve mais um avivamento, não houve mais uma glória maciça de forma coletiva, segundo o contexto bíblico. Então Deus vai criar um projeto que possa ter relacionamento com o ser humano de novo. Deus vai criar e pôr em prática o projeto vindo do ser humano, para que pudesse se relacionar e dar esperança por meio deste projeto do homem voltar a ter o direito de vida eterna. Por isso que o capítulo 12, versículo 3 do Gênesis está escrito: por meio de ti abençoarei todas as famílias da terra. Então agora Deus vai usar Abraão para sair da sua terra, para por meio dele levantar um projeto vivo, um projeto espiritual que atraísse as nações de forma positiva. Então Deus vem com Abraão, e de Abraão vem Isaque, Isaque gera Jacó. Quando observamos, Jacó desce para o Egito, e é no Egito que o projeto vai eclodir. Observem que quando o faraó torna a igreja ou Israel cativa, escrava, o próprio Deus vai lá e tira o projeto da escravidão rumo à terra prometida. Quando nós analisamos o livro do Êxodo, capítulo 14, este povo sai. Quando nós observamos capítulo 24 do Êxodo, Deus faz uma aliança com este povo. Assim que este povo sai do Egito, aí Deus quer uma aliança, mas uma aliança de relacionamento, que Deus pudesse ser adorado e o ser humano pudesse
pudesse ter vida em Deus. Então era um projeto perfeito, um projeto indestrutível, um projeto indestrutível pela sua perfeição. Capítulo 24 vem a aliança. Aí quando Israel diz que está de acordo ter uma aliança com Deus, aí Deus vem preparar geograficamente um lugar na terra para ter culto de novo, porque o Éden de Adão foi destruído pelas águas do dilúvio. Não tem mais lugar para Deus descer na terra. Então capítulo 25 do Êxodo, aí Deus vai trabalhar com Moisés e os especialistas na construção do tabernáculo. Vejam que Deus agora diz a Moisés que vai preparar um lugar minuciosamente dito por ele, para poder ele descer entre os seres humanos de novo e ter culto de avivamento, de relacionamento de vida. Então Deus trabalha 15 capítulos na construção do tabernáculo. Quando nós chegamos no capítulo 40 do Êxodo, então está lá dizendo, versículo 33, Moisés acabou a obra do tabernáculo. Versículo 34, fizeram um culto pela primeira vez de forma coletiva. Aí diz a Bíblia que no meio do culto a glória de Deus desce sobre o tabernáculo, e agora Deus está sendo adorado e tem culto de avivamento de uma forma tão torrencial que nem Moisés podia entrar na tenda, porque a glória de Deus encheu a casa. Ou seja, quando nós saímos do livro do Êxodo, vamos para o livro de Levítico, agora que tem um projeto de avivamento, um projeto para anunciar as grandezas de Deus. Aí Deus vai fazer aliança de intimidade. Capítulo 2, versículo 13 de Levítico, diz a Bíblia que Deus chama Moisés pela casa de Arão e diz: a todas as ofertas que vocês fizerem a mim e oferecer, não esqueça de colocar o sal do concerto da aliança do Deus de vocês. Ou seja, o sal era um tipo de aliança duradoura entre pessoas da época. Por exemplo, se eu e o pastor Marco, eu moro em Maceió, ele mora em Catanduva, então eu quero uma relação íntima com ele, duradoura e inquebrável, mais uma aliança viva. Aí eu vou comer do sal dele e ele come do meu sal. Ele vai ter que ir em Maceió. Quando ele come do meu sal, aí a gente celebra uma aliança duradoura, inquebrável e viva, porque o sal é sal em todo tempo, o ingrediente do sal é perene. Então quando o Uriel desconfiasse e dissesse: Marco, eu não acredito na tua aliança com o Genival, ele não precisaria explicar nada, só em ele dizer: a sal entre nós calava a boca dele. Queria dizer, é inquebrável, é duradoura e nada pode desfazer. Então Deus faz a aliança de sal com a geração que saiu do Egito. Quando essa geração esfria, Deus diz: esta geração não vai fazer parte da aliança que eu comprometi com Abraão em entrar na terra prometida. Aí vem uma nova geração que saiu do Egito ainda bebê, de 20 anos para baixo. Então Deus vai fazer uma aliança número 19 e 18, que uma aliança de sal com esta geração. Quando a gente sai do livro de Número, vamos para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio no original quer dizer segunda lei ou segunda chance. Então Deus vai trazer uma segunda chance para a geração que vai entrar na terra prometida, a geração de Israel. Esta geração entra na terra prometida para adorar a Deus, para ter culto de avivamento, mas essa geração vai perder o avivamento. Observem que agora capítulo 2 de Juízes diz que morreu Josué, morreu também os anciões. Esta geração não deu atenção à história que passou. Esta levantou uma nova geração que não conhecia Deus e não conhecia os seus feitos. Ora, era impossível esquecer do avivamento, porque a cultura dizia que um pai judeu tinha que passar uma geração, Salmo 145, uma geração fala para outra geração das maravilhas e das grandezas de Deus. Isso era notório, como também Josué capítulo 4, houve um memorial de pedra na frente do arraial. Onde o arraial for montado, tem que ter pedra. Quando a geração futura perguntar: o que é isso? Vocês vão falar: o que eu fiz num avivamento abrindo as águas do Jordão. O que esta geração fez, eles conheciam a Deus, mas não levaram
levar em conta os milagres, nem a história de avivamento. É um dos problemas da nossa geração, entre aspas, que está aí querendo dizer que nós não temos direito, que somos a geração do coach e a geração Nutella. É conversa. O que aconteceu com aquela é que elas não levaram em conta a história do avivamento, e o perigo da nossa geração é esquecer o que a gente era. Como nós estamos aqui hoje, não foi simplesmente pelo doutorado, pelo anel ou pelo diploma de muitos doutores, mas foi pelos cultos de oração, de joelho ralado e a cara no chão, de crente que nem sabia ler, mas era avivado no relacionamento com Deus. Esta geração termina no capítulo 4 de 1 Samuel, e acabou. Os cultos não tinham mais a glória, lá se foi a glória de Israel. Quando a glória vai embora, a geração de Eli perdeu a glória. Aí Deus traz a geração de Davi. Quando a geração de Davi vem, Davi não se importa com a coroa, Davi não dá prioridade ao trono, mas ele dá prioridade à glória. Ele diz: não, 20 anos com a glória de Deus, para lá fora não, eu vou buscar. Culto sem avivamento não tem graça, sem a presença de Deus é só barulho. Então ele traz a arca de volta. Quando ele traz a arca, ele vem perdendo o controle, ele quebra protocolo, porque culto que Deus está, não tem protocolo que não seja quebrado. Então ele pula, então ele rasga a veste. Quem estava frio gritava: o rei está vadio, o rei está maluco. Mas ele gritava: estou maluco não, eu estou adorando o meu Deus, e não tem protocolo que eu não quebro. Quem veio aqui quebrar protocolo nesta noite? Cadê os crentes que ainda quebra protocolo? Davi passa e vem Salomão. A geração de Salomão dá um show. Agora não quer mais uma morada móvel, mas Salomão vai provocar a Deus a morar na terra. É ele que provoca com a construção do templo. Com o templo na inauguração, segundo as Crônicas 7:16, o próprio Deus disse: Salomão, eu escolhi este lugar para habitar nele para sempre, porque aqui de forma perpétua vão estar os meus ouvidos e os meus olhos fitos. Agora Deus está morando em Jerusalém. Agora tem culto de avivamento uma vez por ano. E no culto de avivamento Deus perdoava os pecados. No culto de avivamento Deus renova os crentes. Mas a riqueza vem, o glamour vem e engorda o coração de Salomão. Então Salomão agora, para manter a riqueza e o luxo, ele vai aumentar os impostos da região agrícola, o norte da Palestina. Então ele vai cobrar do povo do norte um imposto alto demais, insuportável. Vai casar para ter relacionamento diplomático com o Egito e outras nações. Deixou de confiar em Deus e vai confiar no braço político. Faz aliança com quem não devia fazer. Aí Deus vem e diz: não gostei, eu vou rasgar o reino da sua mão, mas não vou fazer agora por conta do amor a Davi. Salomão morre e vem Roboão. Quando o Roboão vem, o projeto ainda estava unido, e ele teve a chance de desfazer o erro do pai. Os representantes dos moradores do norte vêm a ele, pedindo que ele abaixasse os impostos, que era insuportável. O pai teu foi muito duro com a gente. Ele disse: eu vou dar resposta, e vai se aconselhar. Os conselheiros dizem a ele que, pelo contrário, em vez de baixar, aumente mais. E ele volta dizendo que não vai abaixar. Se o meu pai foi duro, eu vou ser mais ainda. Se ele cobrou impostos altos, eu vou aumentar mais ainda. Aí o projeto é rachado. O projeto original se divide.
10 tribos vão para o norte, liderado por Efraim ou Jeroboão, na tribo de José. E 2 tribos ficam no sul, Judá e Benjamim. Reino do norte, Efraim, Israel. Reino do sul, Judá. Então a divisão, com a divisão, a coisa fica feia. Porque os crentes agora do norte não podiam vir para o culto do avivamento no final do ano, ou seja, uma vez por ano, porque o rei tinha medo que o povo viesse e Roboão sustentasse o povo. Então levanta altares a outros deuses no norte para ter culto, mas o culto era idólatra, e culto idólatra não tem avivamento espiritual. O reino do sul se engodou, bateu no peito e cortou o relacionamento com os irmãos do norte. Então vem a pressão vem, e Deus reclama desta geração. A primeira geração, o salmista no Salmo 95, verso 10, ele diz que Deus diz que por 40 anos teve desgastado com aquele povo. Agora esta geração, Deus usa Isaías 65, 2 para dizer: eu estendi as minhas mãos a um povo que é rebelde toda a vida. Ou seja, aí Deus reclama, e o que é que Deus vai fazer? Vai apertar o parafuso. Então vem o povo da Síria e vem e toma o norte e os leva como escravo. Depois vem os caldeus e arrebenta com Jerusalém. O único lugar de culto de Jeremias 52:13 que foi queimado pelos caldeus. Agora Jerusalém é exposta à vergonha. Agora, em vez do cântico do louvor, nem cântico tinha mais. São arrastados para o cativeiro babilônico como se fosse cachorro pela coleira. Os pastores choravam. Agora era tarde demais, não fizeram o que deveria fazer, não preservaram o avivamento e o povo se corrompeu. Aí agora a vergonha vem e eles choravam de aflição e Deus não está nem aí. Então são levados pela humilhação, vão ser jogados na escravidão, separados, saíram e agora estão lá na Babilônia. Agora não tem mais culto, agora não tem mais músico, agora não tem mais louvor, porque na crença deles, Deus não ouve oração, não ouve fora das fronteiras de Jerusalém. Saiu de Jerusalém, não tem como Deus ouvir oração. Então agora eles estão na Babilônia, sem direito a cultuar. E aí a vida vai passando, 70 anos se passam e eles não estão nem aí. Mas o salmista no Salmo 137 diz que a saudade bateu. Ele diz que eles acordaram um dia lembrando-se de Sião, lembrando dos cultos do avivamento. E uma vez quem viveu esse avivamento não esquece mais, não esquece mais. Aí as lágrimas caíram, mas como adorar? Com as harpas penduradas, os instrumentos de adoração pendurados nos salgueiros. Então eles começaram a lamentar e botar a culpa em Deus, dizer: Deus nos esqueceu, Deus nos enterrou. Que era que acontecia quando eles estavam no cativeiro? Eles tinham a esperança de um avivamento retornar, e quando morria um dos seus filhos, eles não sepultavam, eles levavam para um vale pela mão de pessoas não judias, e quando chegava no vale, ficava 50 metros do cadáver. Primeiro dia, Deus vai trazê-lo de volta. Avivamento é estar vivo, Deus vai trazê-lo à vida. Passava o primeiro dia, 10 horas da manhã, vinha o corvo arrancava o olho do cadáver, furava o ouvido, dilacerava a massa cefálica. Então eles diziam: acabou o primeiro dia, mas tem esperança de avivamento, porque Deus é fiel. Segundo dia voltavam no vale. Quando chegava no vale, a coisa estava feia, porque o cadáver estava mais podre do que o primeiro dia. Aí a águia descia, rasgava o ventre, comia as vísceras, comia os órgãos e voava, só deixava a carcaça. Terminava o segundo dia, o pai dizia: tem uma noite e mais um dia, avivamento virá da parte do Senhor. Então
Então agora eles iam para casa dormir. A hiena entrava no vale e comia o resto de putrefação, só deixava o esqueleto. Terceiro dia é o dia do avivamento, e só estava o esqueleto e a medula óssea. Aí o quebrantoso desce, quebra osso por osso e come o tutano, e comendo o tutano vai quebrando todos os ossos e tornando os ossos em cacos. Aí o vento vinha, a areia do deserto é muito forte, e ia cobrindo os cacos de ossos. Aí eles diziam: Deus se esqueceu, Deus nos sepultou, Deus nos abandonou. Aí no meio do caos, o Salmo 137 diz que eles começaram a chorar, lembrando daqueles cultos. Veja, nós não somos saudosistas, mas às vezes dá saudade, não dá? Daqueles cultos que ninguém pregava bonito, ninguém tinha doutorado, muito pelo contrário, hoje a gente pode fazer muito mais que a gente tem. E quando terminava o culto, tinha trabalho para ir para casa, não tinha cantor famoso, não tinha pregador renomado, mas no hino 15 da harpa, Jesus batizava, Jesus salvava, Jesus ressuscitava pessoas. Eles lembraram e começaram a chorar. Quando começaram a chorar, aí os soldados vão chorar publicamente. Aí os soldados que os levaram cativo diziam: cante agora um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião, quando vocês eram crentes. Ele dizia: fora de Sião a gente não pode adorar. Mas começaram a adorar a Deus. Em terras alheias, tiraram os instrumentos do salgueiro e começaram a adorar. Quando eles adoram, aí Deus cruza a fronteira e entra na Babilônia, e vai na beira do rio e pega Ezequiel e diz: Ezequiel, vamos ali comigo. E em visão leva ele na sepultura dos ossos, no vale de ossos. E não tinha mais vida, não tinha vida, só tinha caco de ossos. Aí Deus diz: filho do homem, eu ainda posso fazer alguma coisa, eu ainda posso trazer avivamento para esses cacos. Senhor, só tu sabes. Profetiza, filho do homem, sobre esses cacos e diz para ele ouvir o que eu vou falar. Aí Ezequiel começa a gritar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí Deus manda o vento norte soprar, vento sul, leste, oeste, os 4 pontos cardeais. O vento entra no deserto e vai tirando a poeira e levantando os cacos de ossos, e cada osso vai voando sem bater no outro, e grudava no seu próprio osso, na unidade do corpo. Quando junta, aí Deus diz: isso é a casa de Israel. Dizem que eu sepultei eles, mas continua dizendo que eu vou abrir a sepultura e vou trazer avivamento de volta. Mas está sem vida, Senhor. Então profetiza, filho do homem, e diz a esses ossos que eu vou trazer nervo, vou de novo colocar pele, tendão, carne, cobrirei com pele, e depois vou encher do meu espírito, e com meu espírito eles vão viver, e vivereis, e vivereis, e vivereis, e vivereis. Ezequiel, pega, vai no mato e pega um pedaço de madeira. Quando tu cortar um pedaço de madeira, escreve o nome de José com Efraim e as 10 tribos de Israel, suas companheiras. Depois pega outro pedaço de madeira e escreve Judá e a casa de Judá por Israel.
por Judá. Gruda um no outro. E no texto não está, mas nas entrelinhas sim. Coloca nas costas. E sai andando no meio do teu povo. E quando eles te questionarem, tu não vai explicar o que quer dizer isto. Você vai dizer assim, diz o Senhor: eu vou levar vocês de volta, mas só unidos. Porque a partir de agora não é mais separado. Os dois vieram separados, mas a partir de agora é uma madeira só na minha mão. Diga para quem está ao seu lado: é uma madeira só. Guarde isso. Não demora muito. O rei Ciro, o persa, grita: quem quer voltar? Cerca de 50 mil judeus pega o caminho de volta para Sião, unidos, os instrumentos nas costas, cantando. As nações foram atraídas e começaram a não acreditar. O que está acontecendo? Pensávamos que tinham acabado, eles estão voltando, cantando. Aí começavam a dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles, o Senhor deles é poderoso. Aí surgiu o hino Adiel 126. Eles compõem um hino quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro. Não parecia verdade, parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. As nações tinham que engolir e dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles, e é por isso que nós estamos alegres. Chegam em Sião só cinzas e entulhos e vergonha. Não fazem cultos por conta da vergonha. Aí Deus usa o profeta Ageu e diz: recomecem. Eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa do Egito. E por conta dessa aliança, o meu Espírito está no meio de vós. Eu vou estremecer as nações. Só quero que vocês recomecem, porque meu é a prata e o ouro, e a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Recomeçaram por ordem dos persas, mas não foram mais os mesmos. O último profeta, Malaquias, termina o capítulo 4, começa, melhor dizendo, com um juízo que não sobraria nem raiz nem ramo. Mas ele termina o capítulo e o livro dizendo que Deus não vai desistir. Ele vai enviar um lavandeiro que vai limpar o pecado de Israel, como o lavandeiro com sabão limpa o do vestido. E ele vem saltando como bezerro e vem trazendo salvação debaixo das suas asas. 430 anos antes de Cristo, é o último profeta. Vem o silêncio de Deus. E com o silêncio de Deus, os gregos subalternam, dominam sobre os persas. E agora Filipe, o rei macedônio, quer helenizar o mundo, mas não consegue. Mas o seu filho Alexandre o Magno Grande consegue conquistar parte do mundo todo, inclusive a Palestina, terra de Israel. Ele agora vai dar incentivo financeiro para que os líderes consigam colocar a cultura helenista da Grécia dentro das províncias judaicas. Ele morre cedo e os seus 4 generais assumem o poder do seu
exército. Então, entre o Ptolomeu e entre o sírio Seleuco, eles dois predominam na Palestina. Então, quando Seleuco domina sobre a terra de Israel, ele é duro, mas não tão duro assim. Vem a dinastia Seleucida. Quando a dinastia Seleucida vem, passando o Seleuco, entra Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio vai forçar o período helenista. Quer dizer o quê? Que todas as nações, províncias subalternas pela Grécia teria que obedecer à cultura grega, tanto no contexto literal como no contexto da arte e também na filosofia. Então é Antíoco Epifânio que vai impor os judeus a adorar a Zeus, o Deus do Olimpo. Diz a história que dentro no templo ele levanta um altar a Zeus e sacrifica uma porca, humilhando os judeus, e impõe que todos os judeus têm que adorar a Zeus. E muitos judeus perderam a originalidade. Então agora vão adorar o Deus Zeus da Grécia. Agora tudo é a Grécia. Por isso que a língua grega vai predominar. A arte e a filosofia e a literatura, tudo está relacionado com grego. Aí vem Matatias, o Macabeu, e não aceita. E ele diz: isto vai acabar com a nossa religião. Fogem para as montanhas com seus filhos e formam um exército posterior. E vem lutar contra Antíoco Epifânio para libertar a Judéia da sua mão. Ele consegue. Depois dele vem Jonatas e Judas Macabeu e também conquista a Galileia. Por volta dos anos 67 a 64 depois de Cristo é quando vem os romanos. Os romanos subalternam os gregos macedônios por meio de Pompeu. Agora são os romanos que dominam. 37 anos antes de Cristo, o Congresso Romano nomeia Herodes, o grande rei da Judéia. Então Herodes vem e agora Roma vai politizar o que é espiritual. Agora, por meio de Herodes, um crânio. Eu já tive o prazer de ver muitas obras dele em loco. Quando você vê lá o porto que ele fez para abrir o comércio marítimo para Israel, para aquela região, você fica besta do que ele fez. Você vê a fortaleza de Massada, você cai o queixo. E agora, para adorar os judeus, ele vai levantar o templo, restaurar o templo de Zorobabel. Aí ele investe pesado. O templo é a coisa mais linda do mundo. Agora ele ganha o apoio dos judeus. Mas os judeus agora têm um templo belo. Os judeus agora têm oferta gorda. Os judeus agora têm turista do mundo todo para ver a grandeza do templo. Eles agora têm culto todo sábado. Mas estava corrompido. A corrupção bateu. Tinha culto, tinha oferta, tinha glamour, tinha beleza, mas a palavra de Deus não era pregada. Não tinha mais avivamento. O culto começava e não tinha sobrenatural. Veja que quando eles entravam para o culto, na beira da igreja, na porta da igreja, estavam os aleijados, estavam os pedindo de esmola, e eles não tinham poder de fazer uma oração, porque pregava e não vivia o que pregava. A coisa estava feia. Diga para quem está ao seu lado: pode até ter fumaça, pode até ter boniteza, mas se não tiver a palavra, se não tiver, não tem avivamento. Não tem avivamento.